Seja bem-vindo ao canal Controversando. Eu sou o pastor Cremilson Meireles e mais uma vez quero tratar com você de uma polêmica que diz respeito à vivência cristã em tempos de pandemia. Recentemente eu tive o privilégio de participar de uma live com alguns amigos, na verdade um bate-papo por meio de uma videoconferência sobre uma expressão que tem circulado nos meios políticos, acadêmicos, eclesiásticos, midiáticos. Refiro-me à expressão novo normal. Essa expressão tem sido veiculada com muita frequência e, junto com ela, traz-se alguns conceitos. Essa ideia de novo normal, ela está associada não só à questão da vivência cristã, mas a toda a experiência humana na pandemia e no pós-pandemia. O que significa isso? As pessoas entendem, alguns analisando esse cenário pandêmico, esse cenário de isolamento, de quarentena, chegaram à conclusão de que após a pandemia, após encontrarem uma cura, após efetivamente termos uma vacina disponibilizada para todos, as pessoas vão estar tão habituadas a utilizarem a internet, as suas facilidades, as videoconferências, vão estar tão amedrontadas com a possibilidade de um novo vírus, de uma nova pandemia, que elas vão manter os cuidados que hoje são observados e, além disso, elas vão permanecer isoladas em suas casas, utilizando a internet de forma abundante. E isso, segundo esses analistas, se refletirá na vida da igreja, porque os cultos presenciais serão totalmente substituídos por transmissões online e lives, de maneira que a religiosidade ficará circunscrita ao ambiente virtual. Não sei qual a sua visão a respeito disso, há muitas análises também acerca dessa expressão, mas eu quero falar com você nesta ocasião sobre aquilo que, à luz da Bíblia, nós podemos concluir acerca de todo esse cenário. Portanto, vamos falar sobre o novo normal. A primeira coisa que quero destacar sobre essa expressão é que a gente precisa conceituar o que de fato é normal, porque se estamos falando de um novo normal, o primeiro passo para analisarmos essa expressão é sabermos o que é normal. E quando nós fazemos uma análise linguística, uma análise etimológica, somos levados à língua latina, que deu origem a esse termo, né? Nós vemos, por exemplo, a expressão latina norma, que dá origem ao termo normal, ela significava primitivamente esquadro, regra, modelo, e por conta disso, a partir do desenvolvimento linguístico, ela veio a abarcar o sentido de estar de acordo com as regras, estar de acordo com as medidas. Então, isso, na verdade, seria o normal, ou seja, estar de acordo com aquilo que é regra, com aquilo que é norma. Ou seja, o normal é o padrão, o normal é a forma como as coisas devem ser e acontecer. É fácil verificar o que é normal quando nós olhamos para a medicina, por exemplo. Nós, quando estamos enfermos, quando há uma desarmonia biológica, nós procuramos o médico, nós vamos a um pronto-socorro, nós procuramos o tratamento. Por quê? Porque a nossa intenção é restaurar o estado anterior de harmonia biológica, ou seja, o nosso estado normal, o nosso estado padrão, modelo. Então, veja, a partir dessa perspectiva, o normal é algo invariável.
ele não varia de acordo com o tempo, de acordo com a conjuntura. Porém, nós sabemos que, dependendo das circunstâncias, dependendo do contexto, né? Quando nós estamos tratando de usos e costumes, por exemplo, o normal ele é variável. Porque, só para a gente ter uma ideia, há culturas que, onde comer insetos, comer cães, comer gatos é algo normal. Na Suíça, por exemplo, Rottweiler é um dos pratos favoritos, né? As pessoas comem cães, comem gatos. Na China tem um festival lá de carne do cão, carne de cães, né? Então veja, para algumas pessoas comer insetos é algo perfeitamente normal, mas para nós não é. A simples ideia, só de pensarmos nisso, nós já sentimos nojo, mas em algumas culturas isso é normal. Olhando por esse prisma, o normal é subjetivo. Mas quando nós pensamos em algo absoluto, né, como a harmonia biológica, nós entendemos que o normal é invariável. E para o cristão, aí já afunilando a nossa análise, né, a respeito dessa expressão, afinal de contas, alguns têm aplicado essa expressão à vida cristã. Para o cristão, o normal não é definido pela cultura, o normal não é definido pela mídia, o normal ele é definido pela Bíblia. Porque assim como a harmonia biológica, ela não foi instituída por nós mesmos, nós recebemos essa harmonia biológica do próprio Criador. A Bíblia também, ela nos foi concedida como revelação do Senhor. Ela é quem define a nossa conduta, se é que somos, que seguimos Cristo, se o temos como Senhor de fato. Se somos servos de Deus de verdade, a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Então, ela vai determinar o que é normal para nós. A cultura pode mudar, o tempo pode passar, mas a não ser que haja uma nova Bíblia, não haverá um novo normal. Mas se houver uma nova Bíblia, mesmo assim, também não haverá um novo normal. Porque a Bíblia diz em Gálatas 1,8 que mesmo se descer um anjo do céu, trazendo um outro evangelho, isso deve ser considerado anátema, deve ser considerado maldito. Nós não devemos nos alimentar dessa comida estragada. Nós precisamos ficar com a palavra de Deus tal como ela nos foi dada pelo nosso Senhor. Bom, então, a partir daí nós conseguimos entender que o normal, ele não é aquilo que as pessoas dizem que tem que ser. É importante que a gente vá às Escrituras Sagradas para entender como deve ser a nossa conduta, porque esse tem que ser o nosso normal. E quando nós vamos à Bíblia, nós vemos que o normal para a igreja é se reunir presencialmente. Porque, veja bem, quando nós procuramos nas Escrituras os termos que apontam para o congregar, para a congregação, para o ser igreja, o ser povo de Deus, nós encontramos termos hebraicos, termos gregos, em especial encontramos aí basicamente quatro palavras que apontam para essa ideia, né, de congregação, essa ideia de congregar. São elas o hebraico edá, o hebraico kahal e os termos gregos sinagogue e eclesia. Todos esses termos, eles fazem referência a reuniões presenciais. Nenhum deles inclui a ideia de uma comunicação à distância, de uma comunhão à distância. Na verdade, a igreja, desde o princípio, ela pratica a sua comunhão presencialmente. Veja, Jesus disse em Mateus 18:20, onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei presente. Curiosamente, o termo traduzido ali como reunidos,
é o termo que possui a mesma raiz do termo grego que nós citamos, sinagogue, que é a expressão que na Bíblia aparece traduzida como sinagoga, né? Lá a mesma raiz está presente. Quando Jesus diz reunidos, o evangelista usa o grego sinago. Muito interessante isso, e a ideia de reunião ela está sempre presente na vida cristã. Entretanto, nós vemos que já há muito tempo há um processo de virtualização da vida. As pessoas estão cada vez mais deixando a comunhão presencial e passando a utilizar os meios tecnológicos, o ambiente virtual, e isso tem sido criticado por muitos autores. Na verdade, antes dessa pandemia, até mesmo muitos pastores criticavam o uso indiscriminado da tecnologia, o uso indiscriminado de smartphones. Na verdade, até mesmo sociólogos já teceram comentários críticos a esse respeito, mostrando que essa vivência virtual ela favorece o clima, né, de liquefação dos vínculos humanos, né, esse processo de liquefação dos laços humanos. Mas agora, curiosamente, tudo isso é muito lindo, muito maravilhoso, e a virtualização da fé parece ser algo desejado por alguns. Só que há alguns problemas nessa compreensão. O primeiro deles é que quando nós promovemos essa virtualização da fé em detrimento da comunhão presencial, nós inserimos um elemento mediador que não deveria fazer mediação alguma. A internet, por exemplo, ela se torna mediadora, porque o culto online ele só vai acontecer se a internet estiver boa. A energia elétrica se torna também um elemento de mediação, porque o culto online só acontecerá se tiver energia elétrica. Veja que coisa, né? Então nós nos tornamos dependentes desses elementos. Mas quando nos encontrávamos presencialmente nos templos, nós não dependíamos disso. Faltava energia, o pastor continuava pregando. A falta de energia não nos impedia de continuar orando, de continuar ouvindo a pregação e nem mesmo de continuar cantando. Você já deve ter vivido isso na comunhão da igreja, comunhão presencial, né? Você deve ter vivido isso. Eu já vivi isso. Falta energia, o pastor continua pregando, a igreja continua cantando, as pessoas continuam orando em comunhão. Olha que coisa bonita. Nós não dependemos da tecnologia. A igreja primitiva não dependia da tecnologia, nós também não dependemos. Outro aspecto muito complicado, quando nós pensamos nisso, é que essa ideia do novo normal aplicada à igreja, ela está na contramão do desejo popular. Na verdade, aplicada como um todo, ela está na contramão do desejo popular. As pessoas não querem um novo normal. Elas não querem uma nova padronização de comportamento, não querem algo que lhes seja imposto, elas querem viver a antiga normalidade. As pessoas querem se beijar, se abraçar, as pessoas querem ter comunhão presencial. Basta nós sairmos às ruas e vermos que ninguém está conseguindo cumprir à risca os ditames dessa prevenção, as precauções. Nós vemos pessoas que não usam máscara. Claro, nós não estamos incentivando esse tipo de comportamento. Mas a verdade é que se nós fizermos uma análise geral do quadro, nós vamos perceber, queridos, que a igreja não é o lugar mais perigoso. Os mercados estão cheios, as filas de bancos estão volumosas, há pessoas em filas o tempo inteiro, as lotéricas, mas por alguma razão o templo passou a ser visto como o lugar mais perigoso, quando na verdade não é. A gente vai ao mercado, a gente encosta em vários alimentos e ninguém fica passando álcool em gel o tempo todo. Nós encostamos em pacotes que várias pessoas já encostaram. E na igreja, cada um leva a sua própria Bíblia, cada um leva o seu inário, a gente não fica encostando em coisas. A gente só se assenta.
e vamos lá para exaltar o Senhor. As igrejas que reabriram, elas estão observando os cuidados, as pessoas estão usando máscaras e nós temos muito mais segurança, creio eu, num culto presencial do que num mercado ou numa fila de banco. Mas, por alguma razão, as pessoas começaram a entender que os templos são os lugares mais perigosos. Acredito que os cristãos do primeiro século, se nos vissem nesse momento, eles estranhariam, porque eles, mesmo diante da perseguição, eles não deixavam de se reunir para cultuar. Mesmo correndo o risco de morte, eles se reuniam para prestar culto. Então, veja, nós precisamos pensar, por que o inimigo de hoje, o Covid-19, acabou sendo visto como mais violento que os apedrejadores de Estevão? Por que o inimigo de hoje ele acabou sendo visto como mais cruel do que aqueles que assassinaram os apóstolos? Mais cruel, por exemplo, que Herodes, que em Atos capítulo 12 degola Tiago. Veja, porque mesmo diante de tamanha crueldade, mesmo diante da violência daqueles que apedrejavam pessoas que só por professarem a fé cristã, a igreja nunca deixou de se reunir. Então, por alguma razão, há quem pense que o inimigo de hoje é mais terrível e implacável que os inimigos do passado, que chegaram ao ponto até mesmo de assar cristãos, de jogar cristãos na arena para serem comidos por animais. Olha que coisa terrível, mas a igreja nunca deixou de se reunir. Me parece que há uma intenção por trás dessa expressão novo normal. Me parece que a utilização desse clichê segue aquilo que a filósofa alemã do século XX, Hannah Arendt, falou acerca do clichê. Para Hannah, o clichê era, na verdade, uma ferramenta para induzir letargia crítica, ou seja, para que o indivíduo, diante de uma expressão repetida por muitas vezes, por muitas autoridades, ele ficasse entorpecido de tal maneira que os conceitos e as práticas associadas àquela expressão não fossem percebidos ou mesmo não fossem condenados pelo indivíduo, que ele aceitasse a expressão e com a expressão tudo que ela trazia, sem nenhuma reflexão. Então veja, me parece que há uma intenção nesse sentido. Mas qual seria o propósito da divulgação dessa expressão? Qual seria a intenção, qual seria o propósito de induzir essa letargia crítica? Eu acredito que o propósito é alcançar, é pôr em prática aquilo que o filósofo norte-americano Richard Roth propôs em seu artigo Anticlericalismo e Ateísmo, quando ele sugere que a religião ela deveria ficar circunscrita ao ambiente privado. Quando ele diz que o espaço público não é o ambiente da religião. A religião ela tem que ficar restrita ao ambiente privado. Ou seja, segundo Roth, não pode haver pregação do evangelho ou qualquer manifestação religiosa no espaço público. A religião não tem que se pronunciar acerca de questões das outras esferas humanas. Então Roth pensava assim, e aqueles que querem impor um novo normal provavelmente têm a mesma intenção de circunscrever o ambiente da religião ao virtual, manter a igreja limitada a um link, a uma plataforma. Provavelmente essa é a intenção, porque assim nós não vamos conseguir alcançar o propósito que o próprio Cristo nos deu, o propósito de glorificar a Deus.
Porque em Mateus 5,16, Jesus disse: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Nosso propósito é glorificar o Senhor, e nós o glorificamos por meio de nossas ações nesse mundo, por meio da pregação do Evangelho. Veja, mas como fazer isso se ficarmos limitados ao ambiente virtual? Se só aquele que quiser acessar o canal puder fazê-lo, se nós não pudermos em outros ambientes falarmos do amor de Deus. Veja como isso é complicado, como isso traz problemas, né? Nós precisamos refletir ainda mais acerca dessa expressão que tem sido empurrada a goela abaixo. As pessoas querem nos fazer abraçar esse tipo de ideia de qualquer maneira. Até, veja, não existe um novo normal. Não é possível você trazer um novo normal uma vez que o normal não é variável. Ah, mas pastor, o senhor falou que quando o normal diz respeito à cultura, ele é variável. Sim, mas nós como cristãos, nós já temos uma cultura, a nossa cultura é a cultura cristã. Ela parte da nossa cosmovisão cristã. Nós não estamos aqui nos dobrando diante de qualquer cultura, porque isso seria uma superadaptação do Evangelho. Quando nós falamos de contextualização da fé, contextualização do Evangelho, geralmente há dois problemas. O problema da subadaptação do Evangelho, que isso tem como resultado o afastamento da igreja, da cultura. A igreja não se envolve, ela se isola. Mas também há o problema da superadaptação, que é receber como válida todo tipo de... todas as culturas, né? Todas as culturas são válidas, e na verdade não são. A igreja deve fazer uma análise da cultura ao seu redor, e o instrumento para essa análise, o que vai nortear essa análise é a Bíblia Sagrada. A Bíblia não pode se dobrar diante da cultura, porque a Bíblia está acima da cultura. Então, o cristão, ele precisa, com a Bíblia na mão, fazer uma análise desse cenário. Será que é isso que queremos? Será que queremos uma igreja online com membros virtuais? Será que isso se alinha com aquilo que a Bíblia propõe? E não adianta alguém vir, mas precisamos reinterpretar, fazer uma releitura do que é o ajuntamento. O ajuntamento, ele é e sempre foi físico. Se não fosse assim, Jesus não teria dito em Mateus 26, 29 que ele não beberia do cálice até que estivesse de novo com os apóstolos no reino do Pai. Mas veja, Jesus ascendeu aos céus e os apóstolos continuaram vivos logo no início, e o mesmo Jesus falou assim: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus falou isso, mas disse que mesmo ele estando presente, veja, ele falou que estaria com eles, mesmo estando presente, ele não beberia do cálice. Por quê? Porque a presença de Jesus entre os apóstolos, a presença de Jesus em nós é diferente da presença de Jesus que ele tinha ali por ocasião da última ceia. Era uma presença física naquela ocasião. Agora, a presença de Jesus conosco é espiritual, porque nos tornamos a habitação do Espírito Santo, e por meio da pessoa do Espírito Santo, Jesus está conosco. Então, há uma diferença entre a presença física e a presença espiritual, da mesma forma que há uma diferença entre a presença física e a virtual. Não são a mesma coisa. Jesus falou que ele não participaria da ceia porque não estaria presente fisicamente. Só quando eles estivessem fisicamente reunidos, quando os apóstolos estivessem com o corpo glorificado, então sim, eles teriam mais uma vez essa comunhão da ceia. Mas agora nós estamos num momento em que a comunhão presencial tem sido dificultada. Mas não é por isso que nós vamos entender que a comunhão presencial e a, entre aspas, né, comunhão virtual são situações equivalentes, porque não são. Não há equivalência entre o virtual e o presencial. Há diferenças gritantes. Por exemplo, você
se você participar de um funeral por meio de uma videoconferência, tenha certeza que a pessoa que perdeu o seu ente querido, ela não vai se sentir consolada por uma presença virtual. Ela precisa de abraço, ela precisa de uma presença física. Ou seja, há uma diferença. Até bem pouco tempo atrás, alguns evangélicos diziam que o abraço era algo fundamental. Se uma pessoa não fosse abraçada, ela podia até entrar em depressão. E por isso algumas igrejas distribuíam pelas ruas abraços grátis. Ora, através da internet não dá para abraçar. Logo, nós percebemos que é evidente que o presencial não é equivalente ao virtual. Há diferenças. Então, como nós podemos querer que o culto presencial seja equivalente ao culto virtual? Não é a mesma coisa. A igreja precisa se reunir. E também, um grande problema que eu vejo nesse tempo é que aqueles que estão apregoando a suficiência da comunhão entre aspas, comunhão virtual, estão utilizando os mesmos argumentos empregados pelo movimento dos desigrejados, o movimento de igreja orgânica, seja como você quiser denominar, mas estão usando os mesmos argumentos que antes eles combatiam, mas agora estão usando. Estão criticando o prédio não é igreja, o templo não é igreja e tal. Só que confundem o prédio com a reunião. Prédio e reunião não é a mesma coisa. Ainda que o prédio, o templo, ele não seja a igreja em si, a igreja seja a congregação, é importante nós destacarmos, fundamental destacarmos, que a reunião, ela é necessária. Ela não é importante, ela é necessária. Tão necessária que mesmo diante das perseguições a igreja permaneceu se reunindo. Tão necessária que aqueles que se convertiam em Atos capítulo 2, eles passavam a compartilhar uma vida juntos. Atos 2, do 44 ao 46, mostra isso, eles passavam a compartilhar uma vida juntos. E aqueles que se convertiam, eles eram acrescentados, agregados a um corpo local de crentes. Atos 2, 47 mostra isso de maneira bem clara. Eles se filiavam a uma igreja local. E essa filiação era manifestada pelo compartilhamento da vida, né? Estavam sempre juntos, tinham tudo em comum, pela observância da mesma doutrina, a doutrina dos apóstolos, pela sujeição à aplicação da disciplina, como Jesus mostra em Mateus 18, versículo 17, que a igreja reunida aplica a disciplina, pela submissão a uma liderança, havia liderança. Nós vemos, por exemplo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 12 e 13, que há ali uma recomendação de que se tenha em grande estima os que presidem sobre a igreja, porque havia uma presidência, uma liderança sobre a igreja. Então a submissão à liderança, a sujeição à disciplina, o compartilhamento da vida, veja, tudo isso eram evidências da filiação. Havia filiação, havia compartilhamento da vida. Então, tudo isso tinha que acontecer presencialmente, não à distância, né? Era necessário estar juntos. Então, novo normal, coisa nenhuma. Inclusive, quero até ressaltar, eu escrevi um artigo com essa temática. Eu vou disponibilizar ali na descrição, vou botar o link lá na descrição e também vou disponibilizar na descrição do vídeo o link para a live que eu participei, para você ouvir o parecer ali dos outros amigos que também participaram, que foi muito relevante. Então eu recomendo, assista, compartilhe também. Mas veja, não existe um novo normal, existe um novo anormal. É uma anormalidade. O que nós estamos vivendo é a anormalidade, não é normalidade. Nós estamos querendo, desejosos de retornar ao normal, retornar à harmonia que tínhamos antes. Nós não queremos um novo normal, nós queremos o velho normal, queremos o normal normal. Então, precisamos buscar nas Escrituras o fundamento para tudo aquilo que fazemos, e não na mídia, não nas redes sociais, e ainda que venha um anjo do céu e fale qualquer outra coisa, nós precisamos permanecer com as Escrituras Sagradas. Bom,
Eu findo aqui essa reflexão e, como já mencionei, recomendo que você leia o artigo e acesse essa live, né, que ainda está disponível lá no Facebook. Tá bom? Deus abençoe e um grande abraço.